Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e gostaria de comentar com vocês hoje uma questão cobrada pela banca Fundação Getúlio Vargas, a temida FGV, questão que versa sobre conhecimentos relacionados ao pronunciamento técnico CPC 32, que trata de tributos sobre o lucro. Essa questão foi cobrada na prova de auditor fiscal da Cefaz do Espírito Santo em 2021 e é uma tendência para provas da FGV no futuro, principalmente quando a gente fala de provas da área fiscal. Então, se você está estudando para provas de auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Cefaz de Minas, você está no lugar certo. Você tem que aprender a trabalhar essas questões de tributo sobre o lucro. É um assunto que praticamente nenhum dos seus concorrentes ou poucos dos seus concorrentes dominam, portanto é uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de você se destacar em relação a eles, né? Se você perdeu os vídeos das partes teóricas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, são 3 partes teóricas. É bom que você entenda primeiro esses conhecimentos teóricos para depois você entender a explicação aqui, porque afinal eu não vou só resolver a questão de maneira objetiva, mas a gente vai fazer uma bela revisão de todos os conceitos envolvidos dentro desse enunciado. Antes de analisar a questão, eu faço questão de convidá-los para se inscreverem aqui no meu canal no YouTube. Então vai lá, se inscreve no canal, aproveita para clicar no sininho e com isso receber as notificações das próximas postagens. E também peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe também os seus comentários, quero saber quais são as suas dúvidas, se você aceitou essa questão ou não, o que você achou dos comentários, legal? Lembro também que na descrição desse vídeo tem lá o meu site, onde você pode achar aí os meus cursos de contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos. Então vamos lá para a nossa questão do dia. A Sociedade Empresária Z apresentava o balanço patrimonial a seguir em 31 de dezembro de X0. Então tem aqui um caixa, R$200 mil, e capital social, R$200 mil. Ele fala que no ano de X1, a Sociedade Empresária Z oferiu receitas e serviços de R$400 mil à vista. Os custos com os serviços prestados foram de R$500 mil, pagando à vista, né? Ainda a sociedade empresária reconheceu provisão para contingências de 2 causas na justiça, a primeira de 30 mil e a segunda de 10 mil reais. Ele fala que a sociedade apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes, aí a partir daqui ele começa a falar de dados de X2. Então, primeira coisa, vamos lembrar, hein? Essa despesa com provisão, a contabilidade vai reconhecer, sem sombras de dúvidas, a contabilidade ela vai reconhecer essa despesa com provisão no ano de X1, debitando uma despesa e creditando a provisão no passivo. No entanto, a gente tem que lembrar que a legislação fiscal falou, opa, peraí, essa despesa com provisão eu não vou considerar como dedutível em X1. Afinal, isso aqui é uma diferença temporária dedutível, ou seja, a legislação fiscal fala, eu até vou considerar lá no futuro essa despesa como dedutível, quando ocorrer a perda efetiva, quando ocorrer essa perda efetiva. Então, o que a gente vai fazer no ano X1? Vamos pensar aqui nos lançamentos da contabilidade, né? E depois a gente faz os ajustes realizados dentro lá do lucro, no livro de apuração do lucro real. Nesse caso vai ser uma adição. Por que uma adição? Ora, a contabilidade considerou essa despesa com provisão, mas ela não é dedutível. Então, eu vou oferecer aquele valor à tributação, tá bom? Eu vou, então, considerar aquilo como dedutível? Sim, no futuro, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Vou abrir aqui um slide para a gente começar a nossa brincadeira de X1. Vamos pensar aqui na DRE de X1. Vamos pensar aqui, olha, na DRE de X1. Eu tenho ali receitas de R$400 mil e eu tenho o custo dos serviços prestados, eu não me lembro, R$400 mil e quanto? R$500 mil. Eu ainda tenho, olha só, 2 provisões de 30 e 10 respectivamente, portanto R$40 mil de despesa com provisão. Então eu tenho aqui R$500 mil, R$500 mil de custo de serviços prestados e eu já vou lançar também, olha, a despesa com a provisão de R$40 mil. Então veja que na contabilidade você chega num prejuízo contábil, se quiser chamar isso de prejuízo antes da tributação, do imposto de renda, tudo bem. De 400 menos 500 menos 40 dá 140 negativo. 140 negativo, só que daí você vai lembrar
que no livro de apuração do lucro real, lá em X1, a gente vai partir deste prejuízo contábil de R$ 140 mil, R$ 140 mil, e a gente vai fazer aqui uma adição. É uma adição temporária em função dessa despesa com provisão, que ela não é dedutível agora, vai ser dedutível só no futuro. Então, mais R$ 40 mil, e com isso você chega aonde? No prejuízo fiscal. Prejuízo fiscal de R$ 100 mil. R$ 100 mil. A gente tem dois lançamentos relacionados a imposto diferido aqui. O primeiro, vamos focar aqui a nossa primeira análise. Vamos focar aqui a nossa primeira análise na provisão. Se você não lembra, estava lá na parte 3 do nosso curso, a gente falou, acho que foi no exemplo 5, né? No quinto exemplo, a gente falou exatamente da situação envolvendo a despesa com provisão. Isso aqui gera um imposto diferido ativo. Quando você não lembra, você não está lembrando, por que essa diferença temporária dedutível gera o reconhecimento de imposto de renda diferido ativo. Faça rapidamente um exemplo na sua cabeça. Suponha que a DRE tem um lucro, pensa em lucro, de R$ 400 mil. Suponha. R$ 400 mil. Suponha. Estou supondo aqui, estou chutando qualquer valor. Ó. Vou até fazer um slide novo. Ó. Então suponha que lá na DRE, ou seja, de acordo com as regras contábeis, suponha que você tem um lucro de R$ 400 mil. E suponha que dentro desses R$ 400 mil, para chegar nesses R$ 400 mil, você tinha uma provisão, uma despesa com provisão, sei lá, de R$ 150 mil. Estou chutando aqui qualquer valor. Então você tinha uma despesa com provisão. Para chegar nesses R$ 400 mil, você teve que deduzir esse valor de 150. Portanto, lá no livro de apuração do lucro real, isso aqui vai ser considerado como uma adição, não vai? Sim, vai ser considerado como uma adição. Então, lá no livro de apuração do lucro real, o lucro real vai ser de R$ 550 mil. Por quê? Porque essa despesa com provisão não é considerada como despesa dedutível. Então, olha só como é fácil naquele macete. Olha, para você igualar aqui esses dois retângulos, você tem que fazer aqui, olha, esse preenchimento aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo você vai lembrar. Lado esquerdo, eu tenho o meu ativo, então isso aqui é um IR, vai gerar um IR diferido ativo. Simples assim, hein, pessoal? Simples assim. Beleza? Então, olha só, fiz aqui de forma muito rápida essa análise. Então, vamos lá, olha. Essa situação em X1 vai gerar o lançamento de um IR diferido ativo relacionado à provisão. Qual que vai ser o valor? Aí só cuidado, a gente vai ter que pegar a alíquota aqui, olha. A alíquota ele falou que é de 34%. Então, deixa eu pegar aqui, olha. O IR diferido ativo, deixa eu pegar a calculadora, vamos lá. Calculadora, vamos lá, 34%, ponto 34 vezes R$ 40 mil. 13.600. Então, como que eu cheguei nos 13.600? Vou escrever aqui para vocês. Esses 13.600 representa a alíquota vezes a diferença temporária de R$ 40 mil. Tá bom? Foi essa adição aqui temporária. Legal? 13.600. E o que mais que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um crédito em receita com o IR diferido. Essa receita vai para onde? Para o resultado, vai lá para a DRE. Sim, entraria aqui ó, na sequência, mais receita com IR diferido. E além disso, você vai lembrar que esse prejuízo fiscal ele vai representar um direito, né? Por que é um direito? É um direito que a entidade possui de compensar esse valor lá no futuro. Então, lá em X2, lá em X3, quando a entidade apurar lucros, eu não vou aplicar direto a base a alíquota sobre esse lucro apurado em X2, X3. Por quê? Porque eu tive prejuízos fiscais em anos anteriores, em X1. Então, eu tenho direito de compensar isso no futuro. Então, lembra que isso aqui também gera o IR diferido ativo. Então, vou debitar aqui, olha, IR diferido ativo. Qual valor? 34% de 100 mil. 34% de 100 mil, R$ 34 mil.
Isso aqui vai para onde? Vai para o ativo não circulante. Então, lembra lá que esse prejuízo fiscal gera o imposto de renda diferido ativo. E vou creditar o quê? Receita. Receita com o IR diferido R$34.000. Afinal, é um crédito, olha lá o resultado sendo impactado de imediato. Aliás, se a banca FGV tivesse questionado qual que é o lucro de X1, como é que você calcularia? Vamos lá, lembra que aqui a gente vai além do que o cara está pedindo. Aliás, eu nem li ainda o que o cara está pedindo, que a análise da questão é mais importante. Se ele tivesse pedido o lucro ou o resultado de X1, você teria que considerar agora duas receitas, olha, de 13.634, ou seja, dá 47.600. Então, mais uma receita com IR diferido. Aqui não tem corrente, né? Só tem diferido. 47.600. 47.600, você chegaria aqui no prejuízo líquido. Prejuízo líquido daria essa diferença aí. 140 mil menos 47.600 daria 92.400. Legal? Então, muitas vezes ele vai pedir para você o resultado. O resultado de X1 foi isso aí. Vamos ver o que ele está pedindo? Bom, deixa eu ver o que ele está pedindo. Assinale a opção que indica, respectivamente, o imposto de renda diferido de 31 de dezembro de X1. Opa, a gente já calculou isso aqui. E em 31 de dezembro de X2. Então, ele quer o IR diferido em X1 e X2, evidenciado lá no balanço, hein? Lá no balanço. Lá no balanço, de acordo com o CPC 32. Então, olha só, X1 a gente já calculou, né? Qual que é o IR diferido lá no balanço? Vamos ver? Olha só no balanço, eu tenho aqui no ativo circulante 2 impostos de renda diferido. 2 impostos de renda diferido. São ativos. 34 e 13.600 dá 47.600. 47.600. Então, 47.600, eu descarto aqui, olha, 3 alternativas. Eu já descarto 3 alternativas, estou no meio do caminho. Vamos continuar, olha, no ano de X2, a sociedade auferiu receitas de 600 mil e custos dos serviços prestados de 300 mil reais, pagos à vista. Além disso, a sociedade ganhou a primeira causa. Então, olha só, se a entidade ganhou a primeira causa, na contabilidade, esquece a legislação fiscal, a primeira causa era de 30 mil reais. Esse cara ganhou essa ação, ele tinha um valor provisionado, porque ele achou que ele ia perder, mas ele não perdeu. Então, qual que vai ser o lançamento na contabilidade? Débito em provisão, porque não tem mais sentido ele manter esse valor na contabilidade. Então, olha só, ele dá baixa nesse passivo e ele vai creditar uma receita de 30 mil reais, afetando, olha só, positivamente o resultado. Só que daí, né, cuidado, né? Se, quando a constituição da provisão, a Receita Federal ou a legislação fiscal fala, olha, isso aí não é dedutível. É claro que essa receita também não vai ser tributável, né? É claro que não vai ser tributável, porque essa receita é mera reversão de provisão. Ora, quando eu constituí a provisão, a receita não considerou como dedutível, é claro que essa receita não vai ser tributável, né? É claro. E olha só que daí ele perdeu a segunda. A segunda ele perdeu. Tem lançamento contábil em relação a essa segunda ação? Pode até haver um lançamento contábil, né? Mas não de constituição de provisão, porque ela já foi constituída em X1. O lançamento contábil aqui, por exemplo, se ele já pagou, vai ser débito na provisão e crédito na conta caixa, né? Então veja que eu estou consumindo o saldo da provisão. Ou seja, ocorreu a perda efetiva, percebe? Então suponha que ele pagou, né? Olha só, suponha que ele realmente teve que pagar os 10 mil reais, que é exatamente o valor constituído anteriormente, né? Então, suponha que ele pagou, então, isso aí. Ele vai debitar a provisão, dando baixa aquela provisão, não por reversão, é porque houve o consumo dessa provisão. E ele vai creditar, por exemplo, bancos ou a conta caixa, ou seja, a perda ocorreu de fato. Então, veja que nesse caso, a Receita vai fazer o que em X2? X2, a Receita vai considerar isso como dedutível em X2, porque houve a perda. Ao passo que na contabilidade isso não entrou como uma despesa em X2, sim em X1. Beleza? Bom, então vamos lá voltar à nossa análise. X2, então, receitas de 600 e custos, serviços prestados de 300. Eu vou fazer aqui no novo slide, tá? Então, vou fazer aqui a DRE de X2 agora.
DRE de X2. DRE de X2. Então a gente tem aqui, olha, receitas de serviço R$600.000. Aí o que mais a gente tem? Acho que era custo de serviço prestado de 300, né? 300. Deixa eu confirmar. 300, isso. Aí o que mais que vai ter lá na contabilidade? Eu vou ter uma receita de 30.000 aqui, olha. Por que receita? Da reveição. Da reveição. Então vou ter aqui, olha, mais uma receita com a reveição daquela provisão de R$30.000. A contabilidade vai considerar isso. Em relação à segunda? Não, em relação à segunda é um fato permutativo, lembra? Não tem impacto. Não tem impacto no resultado, é fato permutativo. Então veja que com isso eu chego num lucro antes do imposto de renda. Quiser chamar isso aqui de lucro contábil, fique à vontade. Aqui 300 menos, aliás, mais 30, 330. Esse foi o lucro obtido pela contabilidade, antes do imposto de renda. Aí a gente vai lá para o livro de apuração do lucro real. É isso que a gente faz. A gente vai partir aqui do lucro contábil, o lucro antes do imposto de renda, 330.000. E agora eu tenho o quê? Eu tenho uma exclusão. Que exclusão que é essa? Que exclusão que é essa? Eu tenho essa exclusão aqui, ó. Essa receita não vai ser tributada. Ora, quando eu constituí, eu não admiti a dedução, por que eu ia tributar a receita, né? Então, vou excluir essa receita com a provisão. Então, R$30.000, isso aqui relaciona-se à receita com a provisão. Não vou tributar esse valor. Além disso, eu tenho mais uma exclusão aqui. Qual que é a exclusão? É a perda efetiva de R$10.000. Lembra que aquele outro processo eu perdi? Lembra que a Receita Federal fala, opa, quando houver a efetiva perda, aí sim vai ser dedutível. Então, olha lá, lembra que em X1, esse valor de R$10.000 não foi dedutível. Eu deixei para deduzir quando ocorre a efetiva perda. E acabou de ocorrer a perda, então vou tirar, vou deduzir isso na minha base de cálculo. Show? Legal. E com isso, eu chego no lucro antes da compensação. No lucro antes da compensação de R$290.000. Aí a gente vai lembrar que eu tenho que fazer o quê? A compensação. Então, menos a compensação. Lembra que você apurou em X1? Cadê o prejuízo? Olha lá o prejuízo fiscal. R$100.000 eu tenho para compensar. Vou compensar tudo agora? Não. Porque eu tenho um limite. Um limite de compensação. Você lembra do limite da compensação? É de 30% vezes o lucro antes da compensação. Quanto que é 30% de 290? Dá 87. Então, muito embora no ano de X1 eu tive um prejuízo fiscal de 100.000, eu só vou compensar 87, que é o meu limite. Então, olha lá, R$87.000. E com isso, eu chego no conceito de lucro real. Lucro real. Agora eu vou fazer todos os lançamentos contábeis. O lucro real aqui foi de 203, né? 290 menos 87. Ou seja, o lucro real foi de 203 e, portanto, o imposto de renda corrente seria aplicado sobre esse valor. Bom, o fato é que agora a gente tem que pensar aqui naqueles IR diferidos, né, que a gente havia constituído, né? A gente havia constituído esse primeiro IR diferido referente às duas provisões e esse segundo IR diferido em função do prejuízo fiscal. Então vamos analisar o prejuízo fiscal primeiro. Vamos analisar o prejuízo fiscal. Ora, quando eu gerei esse prejuízo, no período em que ele foi gerado, esse prejuízo, houve a constituição de um IR diferido. Portanto, se agora eu compensei parte disso, eu vou consumir esse IR diferido, não é? Sim, questão lógica, né? Então olha só, vamos pensar aqui, olha. Lançamento da compensação. A compensação vai gerar o quê? Um crédito em IR diferido ativo. Qual vai ser o valor? Você pode até pensar em termos percentuais. Se R$100.000 me gerou R$34.000 de IR diferido ativo, 87% disso basta multiplicar por 0,87. Mesma coisa. Ou, se você preferir, é só você
pegar 87 mil vezes 34%. Aí eu preciso pegar a calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 87 mil que eu compensei vezes 0,34, dá 29.580. Então, 29.580. Isso aqui foi pelo consumo daquele IR diferido ativo que eu havia constituído em X1 em função do prejuízo fiscal. E o débito correspondente vai ser uma despesa. Despesa com IR diferido. 29.580. Olha só o resultado sendo afetado negativamente. Não é? Bom, além disso, eu tenho os IRs diferidos de 13.600. A gente poderia explodir eles em dois, né? Parte refere-se a 30 mil reais e parte em 10 mil reais, mas juntos 13.600. Pergunto a vocês, esse IR diferido, ele existe? Ele existe? Não, porque a gente já resolveu esse problema. Um processo a gente resolveu, aquele de 30 mil reais, porque não houve a perda. Então eu vou fazer o quê? Vou reverter 30 mil reais vezes 34%, vou reverter um lançamento oposto a esse, crédito em IR diferido ativo, débito em despesa com IR diferido. E o outro processo? Eu continuo diferindo a tributação? Não, porque em X2 houve a efetiva perda e, portanto, também vai haver o consumo. Então veja que a gente tem duas hipóteses aqui de consumo de IR diferido em função das provisões. Uma foi porque ela foi revertida, ela não existe mais, e se ela não existe mais, não tem mais sentido eu manter esse IR diferido. E a segunda é em função da efetiva perda. A provisão não está mais lá no meu passivo. Lembra que eu fiz o lançamento de consumo das duas provisões? Ou seja, elas não existem mais. Se aquilo que gerou o IR diferido, que é a constituição da provisão, não existe mais, não tem mais sentido eu manter esse IR diferido, percebe? Questão de lógica. Ao constituir uma provisão em X1, eu constituí um IR diferido relacionado a essas provisões de 40 mil reais. Em X2, você vai lá no balanço, você tem alguma provisão no passivo? Não, você não tem. Portanto, não tem sentido você continuar com o saldo de IR diferido. Então, a gente vai fazer o quê? Reverter esse saldo, consumir esse saldo. Então, vamos lá. Em relação às provisões, vou fazer um lançamento só. Um lançamento só de 13.600. Vou consumir aqui, olha, esse IR diferido ativo, né? IR diferido ativo, 13.600. 13.600. Então, consumir, afinal, não tenho mais provisão no meu passivo, não tem sentido eu manter o IR diferido que foi constituído em função do reconhecimento dessa provisão, né? Uma questão bem lógica. Despesa com o IR diferido. R$13.600. Isso aqui vai para o resultado. Portanto, se ele tivesse pedido aqui o resultado, muitas vezes ele pede, né? Aí você teria aqui, olha, despesa com IR corrente. Como é que você calcula a despesa com IR corrente? Multiplica isso aqui por 34%. E você ainda teria aqui, olha, despesa com IR o quê? Diferido. Qual o valor? Tá aqui, olha, 29.580 mais 13.600. Para chegar, então, no lucro líquido do exercício. Não vou nem perder o tempo calculando isso, mas eventualmente a banca pode pedir. IR corrente 34% de 203, o IR diferido a gente calculou aqui. Despesa com IR diferido está aqui, essa soma aí. Bom, vou voltar lá para saber o que o cara está pedindo, né? Olha o que ele está pedindo. Ele quer o imposto de renda diferido lá no balanço, ou seja, ele está falando aquele imposto de renda diferido ativo em 31 de dezembro de X2. Então vamos lá. Vou abrir aqui um razonete, olha, vou abrir aqui um razonete em azul e vou chamar isso de IR diferido ativo. Lá em X1, o que a gente tinha? A gente tinha aqui, olha, 13.600 com 34, 47.600. Então eu tinha aqui, olha, 47.600. Aqui foi reconhecido lá em X1. E aqui eu tive o quê? Dois créditos, olha, um de 29.580,
que foi em função aí da compensação. E eu tenho mais um crédito aqui, olha, de 13.600. Em função do quê? Ora, não tenho mais as provisões no meu passivo, portanto não tem sentido eu manter o IR diferido ativo de algo que não existe mais. E com isso a gente vai chegar aí no saldo final. 47.600 menos 29.580 menos 13.600 dá 4.420. 4.420. 4.420. Esse é o saldo final. Alternativa D é o gabarito. Ah, professor, você demorou meia hora, 25 minutos para resolver isso. É claro, estou explicando absolutamente tudo, né? Na hora da sua prova, você vai ter uma análise mais objetiva, né? Depois que você entendeu todos esses conceitos, você consegue uma análise mais objetiva. Porque, ora, em X1 eu constituí provisão, não preciso nem fazer o cálculo, eu sei que isso vai gerar um imposto diferido ativo. Aí em X2 eu resolvi, eu não tenho mais provisão no meu passivo, lembra? A base contábil da provisão é zero, ou seja, eu não tenho mais necessidade de ter imposto diferido ativo em relação à provisão, ou seja, você não precisa fazer nenhuma análise em relação à provisão. Porque eu constituí, gerou imposto diferido, mas depois eu não tenho mais provisão, não tem mais sentido eu ter imposto diferido ativo, percebe? Então, você poderia simplesmente passar por cima disso. A sua análise seria, é claro, né? Você teria que analisar para chegar nos 47.600, tudo bem, teria que analisar para chegar no 47.600, mas em relação ao último que dava para você matar, veja aqui, olha só, é 0, 3.400, enfim, era só você pensar no saldo final, no saldo inicial você ficava entre duas. Eu começaria já pelo saldo final. Qual que vai ser o saldo final? Bom, o que gerou, além disso, o imposto diferido ativo? O prejuízo fiscal de 100 mil reais, né? Aqui você bate o olho e você vê que é o prejuízo fiscal de 100 mil reais. 500 mil reais de 400 mil reais de receita, 500 mil reais de custos e serviços prestados, 100 mil reais de prejuízo fiscal, porque a despesa de 40 mil reais de depreciação não é dedutível. Então, claramente eu bati o olho e já vi prejuízo fiscal de 100 mil reais. 100 mil reais, isso vai me gerar o quê? Um imposto diferido ativo, lembra? Imposto de renda diferido ativo. Só que eu já compensei, lembra que a gente analisou? 87 mil, não foi 87 mil? Não lembro ao certo. Olha lá, 87 mil. Então, o que eu tenho ainda a compensar? 13 mil. Eu ainda tenho a compensar 13 mil. Aí é só pegar a calculadora, faz aí 13 mil vezes 34%, tem que dar 4.420. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar a calculadora aqui, ó. Eu ainda tenho a compensar 13 mil, ou seja, eu ainda tenho um imposto diferido ativo em cima desses 13 mil, 34%, 4.420. Então, você matava ali 4.420, a única possibilidade é a alternativa D. É claro, para chegar num nível desse, você tem que dominar os conceitos, realizar muitas questões, mas dá para chegar lá em 5 minutos, analisando uma questão dessa, 3 minutos? Dá, desde que você domine muitos conceitos. Desde que você domine muitos conceitos. Então esse é mais um tipo de questão da banca FGV sobre tributos diferidos. Se você gostou, deixe seus comentários, deixe seu like, é importante. Também peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações das próximas postagens. Lembro que na descrição desse vídeo tem o link do meu site, onde você encontra cursos completos de contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos em PDF. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!